O que você fez? Você fala assim, nossa, Matheus, isso aqui me ajudou demais a melhorar os resultados em provas, né? Ou a melhorar a sua aprendizagem. Qual que era a sua técnica? Olha, eu digo que é fazer o simulado. Primeiro, o simulado eu acho que foi fundamental, que foi aquele start, o diagnóstico, né? Porque, que nem, às vezes a pessoa vem do colegial, às vezes um fez engenharia, outro direito. Então, quando ele fizer o simulado, a nota daquele que fez engenharia vai ser muito maior em exatas do que aquele outro que fez direito, que vai gabaritar o direito. Então, eu acho que o primeiro simulado, ele mostra da onde a gente está partindo, né? Porque todo mundo tem uma bagagem. Às vezes a pessoa que saiu já recém do nível médio, né, fez uma boa base, ou vai mostrar também, tem essa lacuna aqui, das 24, às vezes a pessoa acertou 21, foi super bem em português. Aí tem 3 pontos ali que ela precisa trabalhar em português para chegar a gabaritar, né? Para melhorar ainda, ter mais esse progresso. Então, eu acho que esse primeiro simulado, fazer provas também, né, que é se colocar em competição, se inscrever para outros concursos que, assim, que dê também para que não mude muito, né, a rota. Então, por exemplo, quando eu decidi prestar para tribunais, eu foquei, né, no TJ e eu não prestei concursos na área de policiais, auditora, outros concursos, assim, eu nunca prestei esses concursos. Então, eu procurei até nessa linha, né, do que você orientava, que nem o MP, pessoal, essa prova é legal, aqui, tem a mesma banca, as matérias dá para aproveitar, o oficial de promotoria, depois que saiu, eu prestei depois a prova no ano passado, o de oficial de defensoria, que foi o que eu passei, né, fui aprovada, e inclusive eu prestei depois o de agente de defensoria, que é o de nível superior, que abriu para secretário executivo. A minha formação em particular é muito difícil abrir concurso para secretária executiva, assim, abre, mas assim, a cada 10 anos, é que nem o oficial de justiça, que o pessoal fala que abre, daqui 15 anos sai o edital, né? Então, aí, quando eu vi que abriu, aí eu resolvi prestar. Mas até na época eu falei assim, poxa, faz tanto tempo que eu me formei, será que, né, vai dar para eu estar competitivo? Então, eu peguei na época, concursos, peguei algumas questões específicas, da matéria específica, para relembrar, né, fazer por questões. E aí, assim, eu lembro que na primeira fase, que tinha 2 fases, a primeira e depois a segunda redação. A primeira fase, graças a esse aprendizado, né, de ter consolidado a parte das matérias básicas, me elevou a minha nota, eu tive uma colocação muito boa. Mas aí, com a redação, como eu não estava praticando tanto redação, aí a outra pessoa, os 2 primeiros colocados, eles foram muito melhor na redação. Então, ranqueou a nota lá para cima, né? Então, eu fiquei em 14º lugar. Nesse de agente de defensoria. Mas como é só, acho, 2 vagas, né, e demora um pouco para chamar, então é aquilo que eu aprendi, né, que às vezes a gente fala assim, quanto eu tenho que fazer? A gente mira em fazer uma nota. Mas aí, no concurso, você não tem, é diferente do vestibular, né, que às vezes quando sai, você sabe que dia vai fazer a prova, você sabe o mês, você sabe a nota de corte. Concurso é quando sai. Concurso, às vezes, a nota que te tirou, que no caso é 78, que me tirou da prova, fui reprovada em 2021, foi a nota que eu fiz 78, foi exatamente a nota de corte na capital. Quando eu fiz essa prova, eu achei mais difícil, eu saí com a sensação que eu não tinha passado, eu achei que eu fui acompanhando o olho da vaga e subia para 79, 80, eu falei, nossa, será que agora eu fiquei por 6 pontos, né, por 8 pontos? Eu falei no vídeo a nota de corte, 78, só para lembrar. E aí eu falei, nossa, será que agora eu vou ficar por 1 ponto? E aí eu falei, nossa, aí justamente eu falei assim, que coisa, às vezes foi significativo, porque aquele 78 que eu fiquei chateada, que eu achei que, comparado, né, com a nota, parecia uma nota ruim, foi a nota que me colocou para ir para a segunda fase, e eu falei, olha, a mesma nota, mas foi uma experiência diferente, né? Como se ressignificasse, né? Aquela mesma nota que me reprovou foi a nota que me colocou no jogo, mas foi exato, né? Tudo. Então, eu acho que, assim, fazer simulados, ter esse treino mensal, que a gente pegar domingo, né, sentar, aí eu simulava mesmo como se fosse dia de prova. Mas e revisões e no dia a dia, o que mais você fazia? Revisões eu também fazia, mas eu gostava muito de fazer, Matheus, revisão por exercícios, né, ler a lei seca, assim, eu confesso que tinha um pouco de dificuldade, assim, era algo, assim, que eu acabei, assim, relegando um pouco, mas depois, quando eu me disciplinei mais para frente, assim, a me
Eu criei assim, tipo, vou ler todo dia um pouquinho dos artigos, né? Fiz assim como se fosse um cronograma e eu ia pintando assim os quadradinhos quando eu ia lendo uma vez, duas. Então aí eu vi que foi dando uma melhora, mas eu acabei focando assim o que funcionava para mim era os exercícios, porque direito só lendo assim para mim eu achava assim bem maçante assim, né? Não sei se por não ser da área, né? Os colegas que são da área de direito já gostam, não, ler né? lei seca é maçante para todo mundo. E nem sei se é, nem é uma das maneiras mais eficazes. Tudo bem, você tem que ler, mas em pequenos blocos, depois tentar lembrar, com questões logo em seguida. Só a leitura vaga da lei seca, a pessoa vai ficar no mundo da lua, né? Que é o que acontece. Você começa a ler lei seca, não sei o que, direito dos brasileiros e não sei o que. Nossa, eu preciso passar lá preciso passar no supermercado amanhã. Acabou a cebola. Não sei o quê. E você vai ler mais um pedacinho, não sei o quê, não sei o quê. Nossa, essa menina tá numa tosse. Escuta, filha, não sei o quê. E vai. Então, é um mecanismo que tende... Porque a lei é chata de ler, né? Não tem emoção, não tem história, não tem nada. A gente só lê ali. Mas o fato é que a gente tem que ter um costume de ler, mas que tenham questões em seguida, né? Lê em blocos, se for estudar a lei seca. Lê em blocos, ou seja, não sai lendo de ponta a ponta a lei, porque aí vai ser pior ainda. Mas leia aqueles pequenos capítulos e faça questões depois daquele assunto. Aí vai aumentar a sua retenção, porque na hora que você cai na questão, você fala, nossa, acabei de ler isso aqui, é aquele assunto tal. E aí você começa naturalmente a saber o que tem mais relevância, né, em prova, né? Porque nem tudo que está na lei vai ser cobrado em prova. Então, é isso. E como é que você organizava essa questão de revisões? Você tinha algum sistema que você criava? Você seguia alguma coisa? Como é que você fazia a revisão? Olha, você revisava uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez... Assim, eu não tinha um sistema, né? O que eu fazia, assim, depois que eu comecei a me organizar mais, eu pegava, por exemplo, quando eu tinha estudado, né, aquele bloco de matérias ou dos capítulos, por exemplo, que a Lorena falou de tutelas, né? Então, eu estudei tutelas e a parte de sentença. Então, eu pegava e revisava aquilo, mas fazendo depois a leitura, né, da lei seca, tudo, e os exercícios, né? Então, tinha a apostila. Aí eu pegava, fazia um bloco de exercícios, não fazia tudo de uma vez, né? Porque até você falava assim, não, porque você acabou de ter a matéria. Se você chegar e fazer tudo de uma vez, você vai acertar tudo, mas vai ficar na memória de curto prazo. Sim. Então, aí eu tentava depois retomar e também refazer os exercícios que eu errava, né? Porque às vezes tinha casos assim de exercício que caía no simulado, aí eu errava no simulado. Depois fazia na apostila, errava de novo. Aí aparecia o bendito do exercício de novo. Eu falei, gente, eu tenho que agora... Não tem que revisar aqui o que está acontecendo. Então, é o prazo, é tal palavrinha que eu estou confundindo, tal. Aí fazer um esqueminha, né? Criar um esquema. Que às vezes sempre tem aqueles pontos que a gente esquece, né? E por mais que a gente vai lendo, aí sempre troca o prazo de um ou outro, fazer um caderninho assim, mas customizado para o que era dos meus erros, né? Porque se eu pegasse, por exemplo, o caderno do colega, o caderno de erros dele, aí estaria as dificuldades dele, né? Eu ia ler pessoal, e estudar uma coisa que talvez para mim eu já tivesse decorado aquele prazo. Então, tinha que ser algo assim, que eu fazia minhas anotações e aí passava e revisava. E aí, às vezes, eu gostava também de colocar os exercícios, às vezes até de refazer os exercícios também que eu tinha errado. Marcava e falava, bom, agora eu tenho que refazer. Aí, refazendo daquele jeito, né? Que você falava, esse aqui porque tá errado. Tá errado essa palavra aqui. Esse aqui tá errado por causa que o artigo, ele tem essa pegadinha aqui. Fazendo de forma ativa, né? Conversando com a questão. E aí, eu gostava de ver também a resolução comentada, porque na resolução comentada, a gente passava pela lei seca, né? Então, a gente estava lendo a lei seca novamente também. Muito mais direcionado. Olha só, isso aqui que você assistiu é só um trechinho do Brabocast. Esse episódio completo ficou muito massa. Eu vou deixar aqui para você nos comentários e na descrição o link completo. E não se esqueça também de se inscrever no canal do Brabocast se você quer ser aprovado, quer ver histórias inspiradoras. Esse é o lugar para o concurseiro, então já clica também no se inscrever e vai lá assistir o episódio completo.